A grande tribulação. Sabe, quando a gente ouve essas palavras, o que geralmente vem à mente? Para muita gente é aquela imagem de um futuro apocalíptico, né? Um tempo de sofrimento que ainda está por vir. É uma ideia bem conhecida e, vamos ser sinceros, um pouco assustadora. Mas, e se essa ideia comum estiver, na verdade, olhando para o lado errado da história? Baseado na análise do teólogo David Chilton, a gente vai explorar um pensamento bem desafiador. E se a profecia da grande tribulação não for sobre o nosso futuro, mas sobre um evento catastrófico que já aconteceu no nosso passado? A chave para entender essa interpretação não está nas notícias de hoje. A pista, na verdade, está numa promessa bem específica que Jesus fez sobre o timing desses eventos. O próprio texto bíblico parece nos dar o cronograma. E aqui está ela, Mateus 24, versículo 34. O próprio Cristo coloca um prazo. E ele não fala de uma geração distante, mas de esta geração. Isso muda tudo, não é mesmo? Então a pergunta principal passa a ser: o que exatamente significa geração nesse contexto? A palavra usada no grego original é geneia, e segundo a análise de Chilton, toda vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, ela se refere aos contemporâneos de quem está falando, ou seja, as pessoas que estavam vivas naquele momento. Não uma raça de pessoas no futuro distante, mas a geração que ouviu aquelas palavras diretamente dos lábios dele. Ok, entender o prazo é o primeiro passo. O segundo é entender a linguagem. Porque as profecias apocalípticas não podem ser lidas como a previsão do tempo. Elas usam um tipo de vocabulário muito simbólico, muito poderoso, que tem raízes bem profundas lá no Antigo Testamento. O que para nós hoje soa como o fim do universo, para o pessoal do primeiro século era uma forma bem conhecida de descrever o fim de um mundo político ou social. Era maneira de falar sobre a queda de reinos e o julgamento de nações. E a gente vê esse padrão o tempo todo. Por exemplo, quando o profeta Isaías previu a queda da Babilônia, ele usou essa mesma linguagem. Ele disse que o sol se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Bem, a Babilônia caiu, mas o sol e a lua, claro, continuaram lá. A linguagem era simbólica. O mesmo vale para a ideia de estrelas caindo do céu. Em Isaías 34, a queda de Edom é descrita como todo o exército do céu se dissolverá. Não era uma aula de astronomia, era sobre a queda de reis e governantes. A autoridade deles seria totalmente apagada. E aquela imagem de vir sobre as nuvens? Em Isaías 19, está escrito que o Senhor viria cavalgando numa nuvem ligeira para julgar o Egito. Era uma imagem poderosa do julgamento divino acontecendo na história, não um transporte físico. Era a linguagem do poder de Deus se manifestando no mundo. Certo. Então, se a profecia era para aquela geração e usava uma linguagem simbólica para descrever a queda de uma nação, de que evento histórico estamos falando? A resposta aponta para um dos momentos mais devastadores de toda a história antiga. A profecia foi feita por volta do ano 30, e dentro de 40 anos, o tempo de uma geração bíblica, tudo se cumpriu. O sinal final, a tal abominação da desolação, é identificado com os exércitos romanos cercando a cidade em 68, culminando na destruição total em 70 depois de Cristo. E o mais incrível é que não precisamos especular sobre o quão terrível foi esse evento. Temos um relato detalhado de uma testemunha ocular, o historiador Flávio Joséfo, que documentou tudo. Os escritos dele dão um peso histórico gigantesco a essa interpretação. Os números são de arrepiar. Joséfo relata que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas e quase outro milhão vendidas como escravas. A escala desse desastre foi tão imensa que se encaixa perfeitamente na descrição de uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. E os detalhes são ainda piores. A fome era tão extrema que há relatos de canibalismo. Crucificações em massa, cerca de 500 por dia. A cidade, segundo Joséfo, tinha rios de sangue. E o centro de toda a identidade nacional e religiosa, o templo, foi totalmente destruído. Nenhuma pedra ficou sobre outra, exatamente como tinha sido profetizado. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. marcou o fim de uma era. Mas o fim de uma era não é o fim da história. A narrativa bíblica vai muito além do julgamento, terminando com uma visão de esperança não só restaurada, mas elevada. Depois de todo aquele fogo e fumaça daquele julgamento histórico, a narrativa bíblica expande o foco para a conclusão final de toda a história. É uma visão de renovação total. O livro do Apocalipse não termina com um grande holocausto, mas com a descida da Nova Jerusalém, o Éden final.
E não é só uma volta ao jardim original, é algo muito maior. A diferença é impressionante. O primeiro Éden tinha uma árvore da vida. O Éden final tem um pomar inteiro delas. O primeiro rio saía do jardim, o final flui direto do trono de Deus. E a maldição que entrou no primeiro Éden é totalmente removida no final. É uma elevação, não uma simples restauração. Essa visão é cheia de imagens de vida e cura. Um rio da água da vida, árvores que dão frutos o ano todo, folhas para a cura das nações e a promessa mais íntima de todas: ver a face de Deus e reinar com Ele para sempre. Que contraste poderoso com a destruição que a gente viu antes. Então, o ponto crucial é este. Se a Grande Tribulação foi um evento de julgamento do primeiro século, isso muda radicalmente a nossa perspectiva. O foco deixa de ser um medo do futuro e passa a ser a compreensão de um momento decisivo na história, para então abraçar a esperança eterna que foi inaugurada a partir dali. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o que muitos consideram o maior julgamento da história já aconteceu, como isso redefine o que significa ter esperança? Como será que entender o passado pode transformar fundamentalmente a maneira como olhamos para o futuro?